Palavra de Deus, missionário Diego, fica à vontade em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor a todos os nossos amados ouvintes. Eu quero desde já aproveitar esse momento para mandar um abraço para todas as minhas amadas ovelhas de Boca da Mata, Alagoas, todos os meus irmãos promessistas e você que faz parte de outra denominação, você que tem outra religião, você que não professa religião alguma, mas que nesse momento está ouvindo esse programa, está ouvindo essa rádio. Também quero agradecer por essa rica oportunidade que é me dada pelo pastor Haroldo e fico muito feliz por ter o conhecido. Me lembro que conheci o pastor Haroldo em uma viagem que nós fizemos a São Paulo, um congresso em São Paulo, e lá nós começamos a conversar. E uma das palavras que eu uso para definir a nossa amizade, o nosso relacionamento a partir daquele momento em São Paulo é experiências com Deus. Desde que nós nos conhecemos em São Paulo, eu convidei o missionário Haroldo para vir à igreja a qual eu sou pastor em Boca da Mata, e lá nós vivemos milagres, prodígios e maravilhas na presença do Senhor, e todos os dias, graças a Deus que estamos juntos, nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus e temos vivido experiências magníficas na presença desse Deus. E como pastor, como apacentador de ovelhas, muitas das vezes a gente tem se entristecido quando olhamos para a maioria dos cristãos na igreja. Pessoas que estão na igreja, que já aceitaram a Jesus, mas que têm vivido uma vida raquítica, espiritualmente falando, que têm vivido uma apatia espiritual muito grande. Pessoas que muitas das vezes já aceitaram a Jesus sim, mas têm vivido de maneira fria, morna. E me vem um questionamento, o porquê isso tem acontecido no meio da igreja de Cristo. Muitas das vezes no passado, quando queríamos pregar a palavra do Senhor Jesus, nós falávamos para aquelas pessoas que ainda não haviam aceitado a Jesus a seguinte frase. Nós dizíamos: olhe, para que o vazio do seu coração seja preenchido, você precisa aceitar Jesus. Porém hoje nós percebemos muitas pessoas que já entraram em uma igreja, que já aceitaram a Jesus, mas permanecem com esse vazio. E qual é a resposta então para esse nosso questionamento? O que me vem à cabeça, o que Deus coloca no nosso coração para ministrar nessa noite é a falta de experiências com Deus. O cristão precisa ter experiências com Deus. E nessa noite eu gostaria de falar para você da experiência que um homem maravilhoso, que o nosso Messias, que o nosso referencial na palavra de Deus teve e que vai servir de exemplo para a sua vida e para a minha vida, querido ouvinte, nessa noite. A experiência que o nosso Jesus teve. O nosso Jesus, ele teve uma experiência no começo do seu ministério que nós podemos dividir em pelo menos 3 partes. Está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 16, o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus. Vejam, Jesus no começo do seu ministério, ao ser batizado, a palavra de Deus diz que ao sair logo da água, abriram-se-lhes os céus. Eu quero te perguntar uma coisa, meu querido ouvinte: os céus está aberto para você? Quando nós lemos essa palavra, abriram os céus, essa palavra dá a ideia de intimidade. Você e eu só abrimos a porta da nossa casa para alguém que nós temos
intimidade. Você e eu só abrimos a porta do nosso quarto para alguém que nós temos intimidade, não é para qualquer pessoa. Então, quando nós ouvimos essa palavra, abriram-se-lhes os céus. O Senhor está falando que o Pai e Jesus tinham intimidade. Talvez você diga, missionário Diego, mas você está falando de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, é por isso que ele tinha intimidade com o Pai. Mas não, na palavra de Deus, ela nos mostra que existiu homens como você e eu. Pessoas como você e eu, que também tiveram intimidade com Deus. Nós lemos em Daniel capítulo 10, versículo 12, na parte B, depois de Daniel ter orado a Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, o anjo do Senhor chega a Daniel e diz: foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Vejam só, igreja, veja só, amado ouvinte. O anjo do Senhor chega a Daniel e diz: foi por causa das suas palavras, Daniel, porque você tem intimidade com Deus, porque os céus estão abertos para você. Nós podemos ver na vida, por exemplo, de Moisés, a ousadia de Moisés em Êxodo capítulo 33, versículo 15, quando diz: então lhe disse Moisés: Deus, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. E o que é mais interessante ainda é o que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 17. A resposta de Deus para Moisés é a seguinte: disse o Senhor a Moisés: farei tanto isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aleluia! Será que Deus te conhece pelo teu nome? Eu não estou querendo pregar aqui hoje para pessoas simplesmente que querem falar com Deus, mas eu quero falar com pessoas nessa noite que querem falar com Deus e ouvir a resposta de Deus. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitos de vocês que estão me ouvindo nessa noite pode estar passando por problemas, por dificuldades, pode estar passando por situações muito difíceis e estão se perguntando: então aonde é que está o Deus de Daniel? Aonde é que está o Deus de Moisés? A pergunta que devemos fazer nessa noite não é essa. A pergunta que devemos fazer é: aonde estão o Daniel de Deus? Aonde estão os Moisés de Deus? Pessoas que têm intimidade com o Pai, pessoas que têm intimidade com Deus. Uma segunda parte da experiência que Jesus tem com o Pai no começo do seu ministério e após o batismo é o seguinte: a palavra de Deus diz: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Quando Jesus sai das águas após ser batizado, além dos céus se abrir para Jesus, de Jesus agora ter uma intimidade maravilhosa com o Pai, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Sabe, meu querido ouvinte, aos 8 anos de idade, eu comecei a ir para a igreja e aceitei a Jesus. Mas apenas aos 14 anos de idade, eu tive uma experiência maravilhosa, poderosa e marcante com o Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que eu passava horas orando, passava tardes orando e colocava alguns louvores. E eu pedia a Deus: Deus, me encha do teu Espírito Santo. Quem sabe se um dia o Senhor me encher do Espírito Santo, eu poderei gravar um CD evangélico. Eu poderei ir fazer algumas viagens maravilhosas, subir a alguns púlpitos de igrejas famosas. Mas um dia o Senhor Jesus chegou para mim e disse: meu filho, você quer ser cheio do meu Espírito? E eu disse: quero. Então vá à África pregar a minha palavra. Então, depois de casado, minha esposa e eu fomos enviados a um campo missionário, a um país da África chamado Guiné-Bissau. Se pensávamos que ser cheio do Espírito Santo era estar em um palanque, era estar segurando o microfone na mão,
nós entendemos que ser cheio do Espírito Santo não é viver aquilo que propriamente queremos, mas aquilo que Deus quer, aquilo que Ele quer. E lá naquele lugar nós vivemos muitas experiências, meu amado ouvinte. E entre essas experiências que vivemos, houve uma vez em que minha esposa e eu estávamos em uma moto, em uma TVS. Para nossa realidade é como se fosse uma Shinerai, uma moto bem simples. E nós estávamos saindo de Gabo para Bafatá, duas tabancas diferentes. Estávamos saindo de um lugar ao outro e no meio da estrada nós fomos parados. E alguns policiais nos pararam naquele país. Ficamos presos ali por algumas horas. E quando estávamos presos naquele lugar, eles começaram a falar palavras obscenas em direção à minha esposa. Minha esposa ficou muito triste, minha esposa ficou muito nervosa e eu fiquei mais ainda. Não simplesmente por estar agora em um país sem energia, sem água encanada, não por estar em um país que passa muitas privações, necessidades, mas por estar agora nas mãos de homens que nós não conhecíamos. E se perguntando, meu Deus, eu pedi para que o Senhor me enchesse do Espírito Santo e o Senhor me trouxe a esse lugar. Eu não estou entendendo o seu agir. Naquele momento eu comecei a me questionar, a conversar com Deus. Será que eu fiz a coisa certa em impedir que Deus enchesse a minha vida do Espírito Santo dele? Comecei a me perguntar. E naquele momento, depois de horas, um homem entre os policiais falaram o seguinte para mim: Amimiche Bumindé, eu desejo a sua mulher. Talvez para você, meu querido ouvinte, que está ouvindo isso nessa noite, seja algo incomum, mas para os nossos irmãos em Guiné-Bissau é comum um homem possuir a mulher do seu amigo. Basta pagar o dote, basta pagar um valor, um carneiro, um boi. E naquele exato momento que ele falou isso, eu comecei a explicar, não é desse jeito, no Brasil não funciona desse jeito. Ele disse o seguinte: olha, eu vou te fazer uma proposta. Você quer ir embora, você quer ser liberto, você quer ser livre? Eu disse sim, eu quero. Então ele disse: vai, mas deixa a Bumindé, deixa a sua mulher. Eu disse: não pode ser assim. Ele disse: então vai, leve a minha moto, eu pago o dote por sua mulher, leve a minha moto e deixe a sua mulher. Bumindé é guineense, a sua mulher é guineense, a sua mulher não é brasileira. E passamos horas, e naquele exato momento eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu me questionava se tinha feito a coisa certa em pedir a Deus que me enchesse do Espírito Santo. Naquele momento não tinha mãe, naquele momento não tinha pai, não tinha pastor, não tinha igreja. Naquele momento só tinha uma pessoa que estava ali do meu lado, o Espírito Santo de Deus. Então quando lemos que o Espírito Santo de Deus encheu Jesus, desceu sobre Jesus como pomba, é incrível porque no capítulo 4, o versículo 1 diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando eu li essa palavra, então eu comecei a entender o mover de Deus na minha vida. Talvez você esteja na sua casa pedindo: Deus, me encha do teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio, eu quero me embriagar do teu Espírito Santo. Mas você precisa entender que o Espírito Santo, quando vem sobre nós, Ele quer ser Senhor, Ele quer nos dominar. O trabalhar é dele. Talvez você não entenda, meu querido. Você que tem sido fiel, você que tem obedecido a palavra de Deus, mas tem vivido um verdadeiro deserto na sua vida. Talvez você tenha vivido momentos como o que eu vivi. Comecei a questionar a Deus. Momentos em que eu não entendia o agir de Deus. Mas eu quero dizer que o nosso sistema de ensino é diferente do de Deus. No nosso colégio, quando nós vamos estudar, nós primeiro aprendemos a lição e depois fazemos a prova. Com Deus é diferente. Quando Ele nos enche do seu Espírito, Ele faz com que você e eu passamos por provas, para que depois nós aprendamos a sua lição. E depois daquele momento, além de ter experiências para contar, a minha vida foi cheia.
Eu me lembro que eu consegui um celular emprestado, liguei para o pastor, o qual eu iria ajudar na outra tabanca de Bafatá. Ele conseguiu falar com o líder daqueles policiais e nós fomos libertos para a glória e honra do Senhor Jesus. E naquele lugar, vidas aceitaram a Jesus, vidas foram impactadas por esse mesmo Espírito Santo de Deus que está tocando sua vida aí agora, querido ouvinte. Uma terceira parte da experiência de Jesus se dá no versículo 17, quando diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Será que Deus, Ele pode falar isso de você nessa noite? Esse é o meu filho amado, em quem eu sinto prazer. Como é que tem estado a sua vida? Como é que você tem vivido diante do seu Deus? Não adianta apenas levantar a mão e dizer: eu aceito a Jesus. Mas é preciso ter uma vida de compromisso com Ele. Quando Deus, Ele fala diante das pessoas, diante de João Batista e de todos aqueles que estavam naquele momento: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus, Ele estava testificando que Jesus de fato era o seu filho. Nessa noite, o Pai, Ele quer olhar para você, para suas atitudes e testificar: esse é o meu filho, essa é a minha filha amada. Sabe por que o Pai falou isso para Jesus? Porque Jesus era um filho obediente, porque Jesus era um filho que não se envergonhava do Pai, e porque Jesus amava o Pai, assim como era amado por Ele. Como é que está a sua vida com o seu Pai? Se você deseja uma experiência com Deus nessa noite, eu tenho certeza que você não está ouvindo em vão essa programação. Deus ainda irá tocar profundamente a sua vida, em nome de Jesus.